Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero convidar você a fechar seus olhos. Senhor, nós abrimos nosso coração nessa hora, diante da Tua palavra, que cremos é a verdade, nossa única regra de fé e prática, infalível. Por isso, meu Deus, nós agora pedimos a ação do Teu Espírito aqui, a nos convencer da verdade, do poder, da maravilha da Tua palavra. E que venha sobre nós uma unção sobrenatural, abrindo nosso entendimento, para que os Teus mistérios mais profundos possam se fazer entendidos por cada um que entrou aqui nessa noite. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas inúmeras vezes em que o Senhor já nos falou e nós simplesmente ignoramos a Tua palavra. E também te agradecemos, porque se estamos aqui é porque o Senhor ainda não desistiu de nós. E mais uma vez veio aqui nos falar. E pedimos, Deus, que a nossa passagem aqui nessa noite não seja em vão, mas que nosso coração, nossa alma, possa absorver a Tua palavra e assim haja edificação, assim haja consolo, haja refrigério e haja também, se necessário, exortação para cada um de nós, para sermos pessoas melhores na Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Digno é o Cordeiro. A palavra Cordeiro significa filhote de ovelha, ou filhote de carneiro, se formos falar do macho. Essa palavra aparece 318 vezes no Antigo Testamento e 51 vezes no Novo Testamento. E 90% das vezes em que essa palavra aparece no Antigo Testamento, ela fala das ofertas e sacrifícios feitos a Deus. Portanto, quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está nos trazendo algumas informações preciosíssimas. Ele está dizendo, eis o Cordeiro, informando aos seus discípulos e também a nós, que aquele homem de Nazaré que estava ali diante dele, era o cumprimento de todas as referências do Antigo Testamento ao libertador. Quando ele diz o Cordeiro de Deus, o filhote de Deus, ele também está relembrando a nós que Jesus é o Filho de Deus em essência, ou seja, ele é Deus. E quando ele diz que esse Cordeiro tira o pecado do mundo, ele traz para nós a certeza de que o sacrifício já foi feito uma vez por todas, e que o preço pelos nossos pecados já foi pago, e que qualquer um de nós pode crer no sacrifício do Calvário e ter o seu pecado levado para longe e viver à luz do que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A primeira verdade que eu quero falar com os irmãos sobre o Cordeiro de Deus é que Jesus, ele é o Cordeiro do Antigo Testamento. Esse Jesus que passa diante de João Batista e é anunciado como Cordeiro de Deus, ele passeia como o Cordeiro de Deus por todas as páginas da Escritura. A primeira aparição do Cordeiro está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Quando o homem pecou e se escondeu de Deus, e Deus então aparece ao homem para ter comunhão com ele, e o homem se esconde porque teve medo, porque teve vergonha. E quando o homem aparece, ele aparece vestido com uma roupa de folha. Naquele momento, Deus então providencia uma roupa de pele para Adão e Eva. Esse texto é a primeira referência a um animal que não tinha nada a ver com a história. Um inocente é morto para que a nudez do homem causada pelo pecado fosse coberta. Certamente um cordeiro ou um cabrito foi sacrificado para que o homem então tivesse o seu problema resolvido. Ali Deus está dizendo, a roupa que você pode fazer não é suficiente para cobrir a sua nudez diante de mim. Eis aqui a roupa adequada para que você se cubra. E ele então
então sacrifica um animal e cobre a nudez do homem. Quando nós lemos em Gênesis 4:4, Abel se apresenta diante de Deus e oferece um sacrifício das primícias do seu rebanho. Oferece o sangue de um inocente. E a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Mais uma vez, um sacrifício é feito para que o homem seja agradável diante de Deus. Em Gênesis 22:8, nós nos deparamos com a aprovação de Abraão, porque, de alguma maneira, Isaque, que era o filho da velhice de Abraão, se colocou entre Abraão e Deus. E Deus então diz: eu preciso que você me entregue. E ele subiu ao monte com Isaque. E Isaque leva sobre si a lenha para o holocausto. Abraão leva o fogo, leva o cutelo. E quando eles estão chegando, Isaque diz: meu pai, nós temos aqui o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro? E Abraão diz para ele: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, a Bíblia diz que um anjo do Senhor aparece e diz: Abraão, não faça mal ao teu filho, porque agora eu sei que você teme a Deus acima de qualquer coisa. E quando ele olha para o lado, um cordeiro preso pelo chifre, num arbusto, e ele então pega aquele cordeiro e sacrifica no lugar de Isaque. A fé de Abraão era tanta que o escritor aos Hebreus diz que Abraão acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque das cinzas, se ele viesse a sacrificá-lo. Porque Deus já havia prometido a Abraão: em Isaque será a tua descendência. E o Deus que não pode mentir, prometeu. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Então Abraão diz: posso fazer tranquilo, porque Deus vai dar um jeito depois. E aquele cordeiro é Cristo no Antigo Testamento. Em todos os livros da lei, nós vemos a figura do cordeiro sendo sacrificado para que holocaustos fossem oferecidos a Deus. Porque era a única maneira do homem voltar a se encontrar com Deus, se alguém pagasse o pecado. No Antigo Testamento era pago por um animal inocente. Lá em Êxodo capítulo 29, do 15 ao 18, você vai encontrar ali uma das ocasiões em que um cordeiro foi imolado no altar do holocausto para purificar vidas e torná-las dignas de se apresentar diante de Deus. Mas de todas as apresentações do cordeiro no Antigo Testamento, nenhuma é mais significativa do que essa da Páscoa. Volta a sua Bíblia comigo, em Êxodo, no capítulo 12, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Esse texto traz para nós a instituição da Páscoa. O que foi a Páscoa original? Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito. E quando ele manda a última praga, depois de Faraó se endurecer, Deus disse: ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, dos homens e dos animais. Eu só não vou ferir o primogênito daquela casa onde as portas estiverem salpicadas, aspergidas, tingidas com o sangue de um cordeiro. Tem que ser um cordeiro sem mácula. E ele então dá todas as instruções da maneira como esse cordeiro deveria ser sacrificado. E na Páscoa foi a primeira vez em que o sangue do cordeiro vence a morte. Porque quando o anjo da morte passou, em cada casa onde havia o sangue, os seus moradores não foram atingidos. E esse cordeiro pascal, a Bíblia diz que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 5:7 está escrito com todas as palavras: Jesus é o nosso cordeiro pascal. É o sangue de Jesus sobre as portas da nossa vida que não permite que a morte tenha domínio sobre nós. A Páscoa é atual. Olha o que está escrito lá em Lucas, capítulo 22, versículos de 7 a 20. Chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: mas onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O que Jesus está ensinando para nós? A Páscoa do Antigo Testamento é a Santa Ceia do Novo Testamento. Jesus aqui está dizendo aos seus discípulos: olha, está acabando o tempo em que vocês tinham que sacrificar animal para comparecer na presença de Deus, para ter comunhão com Deus. E essa Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos não foi com carneiro, foi com pão e vinho. Ou seja, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi sacrificado para que nós possamos ter comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. Então Páscoa nada tem a ver com coelhinho, com chocolate, com presentes. Páscoa significa a ressurreição. Páscoa no original é passagem. O povo de Deus passou do Egito para a terra prometida. Passou da escravidão para a liberdade. Passou da morte para a vida. Da mesma forma, a nossa Páscoa é a ressurreição de Cristo, que é o penhor da nossa ressurreição. Quando nós temos as algemas, os grilhões quebrados e vivemos uma novidade de vida em Cristo. Porque está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Páscoa é vida.
Páscoa é ressurreição, Páscoa é liberdade, Páscoa é a morte de um inocente, para que os culpados tenham acesso à presença de Deus. Um cordeiro é imolado, o sangue é derramado, para que a morte não tenha mais poder sobre aquele que está debaixo da cobertura desse sangue. Jesus é o cordeiro do Antigo Testamento. Toda vez que você lê na sua Bíblia que um cordeiro está sendo sacrificado, esse ato está apontando para a morte de Jesus na cruz do Calvário. E quando João Batista faz essa declaração, ele está dizendo aos seus discípulos, é disso que eu estava falando. Em segundo lugar, Jesus é o cordeiro dos evangelhos. Vamos ler Isaías, capítulo 53, do verso 1 ao verso 11. Diz assim, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, julgará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma da morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento. E quando nós folheamos as páginas do evangelho, nós vamos vendo uma a uma as profecias sobre o Cordeiro de Deus se cumprindo na vida de Jesus de Nazaré. O verso 5, por exemplo, desse texto que nós lemos, se cumpriu lá em Mateus capítulo 27, versículo 30, onde está escrito, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Jesus foi castigado em nosso lugar. O verso 7 se cumpriu em Mateus 27, 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. E o rei ficou admirado, mas como é que ele inocente não se defende? Porque já estava profetizado sobre ele, que ele, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriria a sua boca. O verso 9 se cumpriu em Mateus 27, de 59 a 60,
onde diz que José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Isaías disse, ele foi morto entre os malfeitores, mas na sua morte esteve com o rico. Jesus foi sepultado num túmulo novo. O verso 12, a primeira parte se cumpriu em Marcos 15, 27, onde diz, com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E a segunda parte, em Lucas 23, 34, onde diz, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isaías disse, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus não dizia, faça o que eu digo. Ele dizia, faça o que eu faço. E quando Jesus disse para mim e para você, orai pelos vossos inimigos, não amaldiçoeis, abençoai os que vos perseguem. Quando ele estava sendo oprimido e humilhado, quando ele apanhava injustamente, quando ele sofria como inocente, ele dizia, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que tal se eu e você começássemos a falar isso? Quando aquela pessoa dá aquela fechada na gente no trânsito, que o sangue ferve, você levantasse a mão e dissesse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes não sabe mesmo, é barbeiro. Quando aquele seu colega de trabalho começa a te encher a paciência, você fala, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Mas não fala alto não, senão vai piorar a situação. A maioria dessas pessoas que se levantam contra nós, eles não conhecem a palavra de Deus. Eles não têm o Espírito Santo dentro deles. Eles agem por impulso. Eles agem na carne. Eles agem de acordo com a ruim e velha natureza humana, igual a gente agia antes de Cristo. O Cordeiro de Deus passou tudo o que passou para nos salvar e também, na linguagem do apóstolo Pedro, para deixar exemplo para seguirmos os seus passos. Jesus é o Cordeiro do Novo Testamento. No Antigo Testamento, aqueles cordeiros eram figuras, tipos, simbologias do que iria acontecer. No Novo Testamento, era o próprio Cordeiro andando entre os homens. E João Batista teve o privilégio de olhar para o próprio Jesus e dizer, é disso que eu estava falando, é disso que os profetas falavam, é sobre ele que está escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista ensinava a palavra de Deus, e até aquele momento era o Antigo Testamento. E quando Jesus se apresenta, ele diz, aí, ó, é disso que eu estava falando. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em terceiro lugar, Jesus é o Cordeiro que voltará em glória. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 ao 14. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono.
E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Jesus é o Cordeiro que voltará em glória. Coisa interessante no verso 5, quando um dos anciãos diz assim: olha, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. João se volta para ver, e ele esperava ver o quê? Um leão. E quando ele se volta, ele vê um cordeiro. Jesus é um leão ou é um cordeiro? Jesus é o leão, porque ele se fez o cordeiro. Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele se esvaziou da sua forma de Deus, assumiu a forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz, se humilhou. E por conta disso, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Vocês percebam aqui que crentes e não crentes estão dizendo: digno é o Cordeiro. Crentes e não crentes vão se ajoelhar e vão dizer: ele é o Senhor. Todo joelho, toda língua, rendendo honras, glórias e louvores ao Cordeiro. É incrível. O Cordeiro é tido como um animal manso, inofensivo. Mas o Cordeiro que se submete a Deus é capaz de subjugar todo o reino e toda a nação. O que nós entendemos quando Deus diz para nós: os mansos herdarão a terra, os humildes serão exaltados? Sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque ele em tempo oportuno vos exaltará. Jesus podia bater na mesa e dizer: eu sou Deus, eu sou o Senhor, não aceito que ninguém me mande, eu não tenho que fazer nada por eles, o que a gente tinha que fazer a gente já fez. Mas ele disse: eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. Ele, sendo Deus, se esvaziou da sua forma de Deus, aquinoses no grego, ele se esvaziou. E foi um servo, foi um cordeiro, e como um cordeiro mudo, foi entregue na mão dos pecadores, foi levado, foi torturado, maltratado, assassinado, sepultado. Então Deus vai lá e o retira da morte, e começa então a sua exaltação. E hoje, não existe nome maior do que o nome do Senhor Jesus. O Cordeiro. Nenhum nome é mais falado, nenhum nome é mais anunciado, nenhum nome é tão exaltado, elogiado, louvado do que o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ele se fez o Cordeiro. Ah, irmão, se a gente aprendesse 1%, se a gente aprendesse que a nossa vitória não é porque nós somos os mais bravos, os mais fortes, os mais inteligentes. Não tenha medo de ser o Cordeiro, porque aquele que se humilha será exaltado. Em tempo oportuno, Deus o exaltará. Sofra o dano, fique com prejuízo, coloque nas mãos de Deus, porque no final, os mansos herdarão a terra. E esse Cordeiro, ele garante a vitória aos seus fiéis, aqueles que se mantiverem firmes diante dele.
Apocalipse 17:14 diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Você está com o Cordeiro? Esse Cordeiro que foi anunciado no Antigo Testamento, simbolizado, prefigurado, que andou entre os homens nos evangelhos, esse Cordeiro voltará a segunda vez em glória. E ele diz que vencerá toda a força do mal. O anticristo será exterminado com o sopro da sua boca. Ele estabelecerá o seu reino, começando na terra e nos levando para a eternidade. E ele disse: quem estiver comigo reinará. Quem estiver comigo vencerá. O mal não vai durar para sempre. Os valentes, os ferozes como os leões, não prevalecerão. A vitória será do Cordeiro e daqueles que se mantiverem fiéis ao Cordeiro. E no final, olha o que vai acontecer. Apocalipse 19, de 7 a 9. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quando a igreja for arrebatada e grande tribulação estiver assolando esse planeta, a igreja estará comemorando as bodas do Cordeiro. A noiva estará se casando com o noivo. Aquela noiva que se vestiu com linho finíssimo. E aqui diz que o linho finíssimo são os atos de justiça, é a santidade. E aqui a santidade não é própria do homem, foi-lhe dado, é obra da graça de Deus, inclusive a santidade. Mas aqueles que se dispuserem a estar ao lado do Cordeiro no seu sofrimento, vão ganhar a oportunidade de participar também da festa do céu. No Antigo Testamento era um cordeiro sacrificado e as famílias se juntavam em comunhão para comer todo aquele cordeiro, para não ficar nada desperdiçado. No Novo Testamento era o pão e o vinho, representando a Páscoa, onde os crentes comem e bebem em memória de Cristo. E na eternidade, a ceia das bodas do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista vira para os seus discípulos e diz: aí, ó, é disso que eu estava falando. É isso que você estava esperando. Vocês não têm que esperar mais nada. É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo,
santo, Senhor, tu és santo, tu és santo, oh, tu és santo. Digno é o cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Oh, digno é o cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Olhamos para ti, Senhor, tu és santo, 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 oh, és santo. Aquele que venceu a morte, santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou, santo, santo, santo. Oh, aquele que é o Senhor, santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá, santo, santo, santo. Raiz de Davi, santo, santo, santo. Estrela da manhã, santo, santo, santo. O cavaleiro do cavalo branco, santo, santo, santo. Seus olhos como chamas de fogo, santo, santo, santo. Na sua boca uma espada afiada, santo, santo, santo. E está vestido com manto de sangue,